Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Então, no último encontro, nós começamos a estudar aí o título 7 dos crimes contra a família e entramos no capítulo 1, que é dos crimes contra o casamento. O primeiro crime, que é a locomotiva dos demais crimes, foi o crime de bigamia, contrair alguém sendo casado, novo casamento. O crime é doloso, esse crime aqui é um crime de concurso necessário, porque é necessária a participação tanto do autor quanto da vítima. Então aqui a gente tratou as características de dolo, ação penal pública incondicionada. Então ali é contrair alguém, então esse alguém, a característica é que é um crime próprio sendo casado, então só a pessoa casada é que pode vir a ser autor desse crime. Novo casamento, então o casamento ele tem a lei 6015 que tem o rito, o Código Civil brasileiro que vai regulamentar, então o casamento está ali. E aí no parágrafo 1º a gente tem a questão do casamento privilegiado, aquele que não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. O que é um crime privilegiado? É aquele em que há alteração dos limites da pena para menos. Então, e aí, o parágrafo 2º, ele vai afastar a tipicidade, porque anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente a infração penal. Bacana? Então, nesse crime de bigamia, na aula passada a gente conseguiu enfrentar todas as questões. No crime seguinte, induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, a gente também abordou a todas as hipóteses possíveis aí. Então, crime doloso, ação penal privada personalíssima. Então, é a única infração penal no ordenamento jurídico brasileiro que a ação penal ela é privada, personalíssima. O que significa dizer isso? Significa dizer que se o autor da ação penal morrer, vai estar extinta a punibilidade aí mesmo do autor do crime. Por quê? Porque ela não se transmite nem ao ascendente, nem ao descendente, nem ao cônjuge, nem ao irmão, conforme previsto aí no artigo 24 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 100 e seguintes do Código Penal, que é o local onde se estuda a ação penal. E a gente vai ver aqui que nessa circunstância, se houver um impedimento de prosseguir, ou se a pessoa não quiser ingressar, os seus sucessores não vão poder dar continuidade à ação penal, nem iniciar a ação penal. No 236, o objeto material, como no crime de bigamia, é o casamento. Trata de uma lei penal em branco homogênea. Por que induzindo a erro essencial? O que é erro essencial? Erro essencial, vocês vão buscar lá no Código Civil o que vem caracterizar erro essencial. Só para recordar, norma penal em branco é aquela norma penal em que exige um complemento normativo. E no caso aqui vai ser buscar lá no Código Civil brasileiro. O Código Civil é feito pelo Congresso Nacional, o Código Penal pelo Congresso Nacional. É por isso que é uma norma penal em branco homogênea. O complemento normativo vai ser de uma lei elaborada pelo Congresso Nacional. A ação é o objeto jurídico, é a família no tocante ao casamento. Então, esse aqui, contrair, que é o induzimento a erro essencial, ele é diferente do Código do 235, porque aqui qualquer pessoa pode ser autor da infração, ou seja, é um crime comum. É um crime comum. Por que é um crime comum? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá? É um crime material porque ele exige transformação no mundo exterior, qual seja aí a mudança do estado civil das pessoas.
O sujeito passivo aqui é o cônjuge enganado, mais o Estado, que é sujeito passivo em todas as infrações penais. Não admite a tentativa. Por que ele não admite a tentativa? Ele é um crime condicionado. Condicionado aqui à anulação do casamento anterior ou a declaração de sua nulidade, como é previsto aí na própria lei. Então, isso aí vai estar colocado de forma clara. E não, aí vem lá o parágrafo único, fala, a ação penal depende de queixa do contraente ainda enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento anterior. A natureza dessa ação penal, desse dispositivo do parágrafo único aí, alguns sustentam que é condição de procedibilidade, ou seja, não se pode ingressar com a ação penal antes da ocorrência do trânsito e julgado. E outros sustentam que é condição objetiva de punibilidade. A doutrina aí ela se divide, mas a situação aqui é necessário que vocês conheçam as duas posições, porque pode ser que sejam questionados aí durante a vida acadêmica dos senhores em provas e efetivamente aí nos concursos que farão. O parágrafo único aqui, ele fala em contraente e enganado. Se é contraente e enganado, o legislador ele fala em fraude. O que é fraude? Fraude é astúcia, fraude é o engodo, é o artifício, é o ardil. Então isso aí seria mais ou menos o estelionato para o fim de casamento. O erro não é elementar do crime de estelionato, tá certo? Quando você fala aqui em ação penal privada personalíssima, o termo decadencial previsto no artigo 38 do CPP é a data do trânsito e julgado da sentença anulatória do casamento. Ou seja, só a partir dali é que vai efetivamente começar a correr o prazo decadencial de 6 meses para efetivamente ingressar lá com a ação penal privada. O 237, a gente vem lá, casamento conhecimento prévio de impedimento. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, detenção de 3 meses a 1 ano. Se é 3 meses a 1 ano, põe aí ver Lei 9.099, artigo 61, que vai tratar lá da definição dos crimes de infração penal de menor potencial ofensivo. Se é uma infração penal de menor potencial ofensivo de ação penal pública incondicionada, vai caber lá o artigo 76, que é a transação penal, e aí, se não for o caso de transação penal, o artigo 89, que é a suspensão condicional do processo. Então aqui é uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que é um crime de forma vinculada. Por que forma vinculada? Porque é necessário que o agente tenha um impedimento que possa venha causar nulidade absoluta do casamento anterior, tá certo? O objeto material aqui é o casamento, também é uma lei penal em branco homogênea. Por que é uma lei penal em branco homogênea? Porque necessariamente a gente tem que buscar no Código Civil as questões que levam um impedimento aí, que vão dar resultado à nulidade absoluta do casamento seguinte. Então, o objeto material, como nós estamos estudando, é a pessoa, coisa, objeto ou valor sobre o qual recai a conduta do agente. Nesse caso aqui, o objeto material é o casamento e o objeto jurídico é um crime contra a família. O núcleo do tipo penal lá é contrair casamento. Contrair casamento é convolar novas núpcias.
Então aqui, nesse caso, ele não fala em contraente enganado. Como ele não fala em contraente enganado, não há a questão da fraude. E se não há a questão da fraude, nessa hipótese aí, basta a simples omissão, aquela omissão que seja capaz de levar ao erro da pessoa, ou seja, a omissão aqui, ela caracteriza a infração penal. É um crime simples, porque o bem juridicamente tutelado aqui é único, qual seja aí a questão do casamento. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa e é crime material ou causal, porque necessariamente vai haver aí a alteração do estado civil da pessoa, ou seja, é necessário que efetivamente chegue à declaração de casamento. E para contrair casamento, o casamento tem que ser ultimado para que o crime possa ser consumado. Nesse caso aqui, ele vai admitir a tentativa, porque é um crime plurissubsistente. O que é isso? A conduta ela pode ser fracionada. Para a habilitação do casamento existem diversas fases, e nessas fases aí, se o agente deu início à habilitação para o casamento, nesse caso aí vai existir a figura do crime tentado. Sujeito passivo, o Estado figura como sujeito passivo na condição de sujeito passivo constante, e aí o outro contraente ele vai figurar como o sujeito passivo eventual. Nesse caso aqui, o crime é doloso, ou seja, aqui o dolo é o dolo direto. Então, nessa circunstância, aqui a outra classificação que a gente tem que colocar é que é um crime de regra comissivo. Por que de regra comissivo? Porque o agente pratica alguma situação. Entretanto, a maioria dos crimes, a esmagadora dos crimes do Código Penal brasileiro, ele admite que ele seja praticado na forma omissiva, na forma de inação. Lá no artigo 13 fala assim, considera-se causa a ação ou omissão. E no parágrafo 2º do artigo 13, você tem a condição de garante ou garantidor. Aquela pessoa que é garante, que é garantidor, que tem por função evitar que os casamentos não se realizem, se tem um erro essencial, se ele conhecer essa existência, se ele tiver o dever jurídico de garante ou garantidor, ele vai praticar a infração penal por omissão, tá certo? Então a gente tem que chamar a atenção para essa questão. Simulação de autoridade para a celebração do casamento. É a rubrica do próximo artigo que a gente tem a tratar, que é o artigo 238 do Código Penal. Então, vem lá. Trata-se de um crime de médio potencial ofensivo. Por que de médio potencial ofensivo? Porque o preceito secundário, ele estabelece aí uma sanção penal de detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. 1 a 3 anos vai incidir a Lei 9.099, tão somente em relação ao sursi processual, ao artigo 89 do Código Penal. Aí, se o fato não constitui crime mais grave, implica dizer que há uma subsidiariedade explícita lá do conflito aparente de norma, princípio da especialidade, a subsidiariedade explícita ou implícita. Nesse caso, ela é explícita. Então, o princípio da subsidiariedade aqui. Então, a leitura do tipo penal: atribuir-se falsamente autoridade para a celebração do casamento. Então, atribuir-se é o agente se apresentar como a autoridade legitimada, e daí praticar os atos necessários à realização do casamento. Aí, atribuir-se falsamente. Então, falsamente é elemento normativo do tipo que significa que não é autêntico,
que efetivamente não é legitimado, tá? A autoridade para a celebração do casamento. No Brasil, a autoridade ordinária que tem função de celebrar casamento é o juiz de paz. Aí vem a detenção de 1 a 3 anos, a gente já falou da questão. É um crime formal ou de consumação antecipada? O que é crime formal ou de consumação antecipada? É aquela infração penal onde o legislador ele define uma conduta e o resultado e o crime se consuma com a prática da conduta. Então basta o agente atribuir-se essa autoridade, vai estar consumada a infração penal, mesmo que as pessoas já percebam ali de plano que há uma distorção ali da função da autoridade, que a pessoa não é realmente autoridade, mas por se tratar de um crime de formal consumação antecipada ou de resultado cortado, nessa situação vai estar consumada a infração penal. É um crime de forma livre, ou seja, pode ser praticado de qualquer forma, o agente se atribuir através de declaração, através de escrito, através de várias formas, ele pode praticar essa infração penal. É um crime aí de ação, é omissivo, atribuir isso, a gente tem que fazer. Então, é também um crime de concurso aí eventual, não é necessário mais de uma pessoa para isso. E ele admite a tentativa porque ele é plurissubsistente, ou seja, é possível fracionar aí a conduta do agente. Ação penal. A ação penal é pública incondicionada e o crime é doloso. Então, nessa circunstância, o elemento subjetivo vai ser o dolo, artigo 18, inciso 1. E é inadmissível a modalidade culposa, porque conforme colocado no artigo 18, parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, que seria o crime culposo, ninguém pode ser punido por fato, senão quando pratica dolosamente. Tá? Então, essa situação é que a gente tinha que colocar. Objeto material, objeto jurídico. Objeto material é o casamento e o objeto jurídico aí a família e mais a função pública, que é a da autoridade para celebração de casamento, do juiz de paz, tá certo? Sujeito passivo, o Estado como sujeito passivo constante, e aí a questão da vítima, que é o sujeito passivo eventual. Nesse caso aqui ainda existe a questão do artigo 20 do Código Penal. A gente faz a anotação aqui e coloca, o que é o artigo 20? O artigo 20 ele traz a figura do erro de tipo. Então, quando ele dispõe lá, o erro que incide sobre elementar do tipo legal, exclui o dolo. Se você imaginar que uma pessoa acredita firmemente que a sua função, ela o autoriza a realizar casamento, e assim se apresenta, nesse caso aí, a gente tem a figura do erro de tipo. E a figura do erro de tipo ela exclui o dolo. E como o crime é doloso, ele vai levar à atipicidade do crime aqui. Outra situação que a gente tem que chamar a atenção aqui é de que é crime subsidiário, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 239 do Código Penal. O artigo 239, ele vem e fala da simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Aí quando você fala engano, você está levando a pessoa a erro. Se está levando a pessoa a erro é porque tem a fraude. Se tem a fraude, necessariamente aí é o engodo, o artifício, o ardil, é o estelionato. Aí vem a pena de detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então aqui vocês vão ver que esses crimes, todos eles levam aqui a erro lá no registro civil. São crimes especiais em relação ao título 10 lá dos crimes contra a fé pública. Quando a gente for estudar os crimes contra a fé pública, os senhores vão identificar lá o crime de falsidade ideológica, que é inserir ou fazer inserir dado inexato em documento público ou particular. E é o que a gente tem aqui, ó. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Então aqui é a simulação.
detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Vale tudo que eu falei para o crime anterior, ou seja, trata-se de um crime aí subsidiário, a subsidiariedade é explícita. É crime simples porque o bem jurídico tutelado é um só, qual seja o casamento. É crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. É crime formal porque a consumação se dá com a prática da conduta. É crime de dano porque causa dano às pessoas, vai causar alteração no mundo exterior. Crime de forma livre, ou seja, pode ser praticado de qualquer forma. É um crime comissivo, é um crime de ação, porque a pessoa tem que praticar a ação lá, simular casamento mediante engano de outra pessoa. Com crime de concurso eventual, porque não é necessária a participação de uma pessoa. E é crime aí plurissubsistente, porque admite a tentativa. A outra circunstância, o outro tipo penal aqui, o último tipo penal do capítulo 1 lá, que é aí a questão dos crimes contra o casamento, seria o crime de adultério. O crime de adultério foi revogado lá no ano de 2006. Então hoje o adultério ele permanece como um ato ilícito, mas um ato ilícito lá no direito civil. É o princípio lá do conflito aparente de norma, lá, a fragmentariedade do direito penal, a subsidiariedade. Então eles vão ver, quando a gente pega os princípios básicos do direito penal, legalidade, lesividade ou ofensividade, aí é culpabilidade, intervenção mínima, aí vem o caráter fragmentário e subsidiário do direito e a humanidade da pena. Bacana? Vamos para o módulo 2 agora.